Pastora Lohane, Sim. o que é a fé? Só para a gente poder entender um pouquinho. O que é a fé segundo a Bíblia? No livro de Hebreus, né, está dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a fé, ela é um princípio entre ação e poder, né? Não adianta a gente querer quantificar a fé, porque Jesus disse uma certa feita, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Então, essa fé ela tem que existir dentro de nós, mesmo que seja, às vezes, pequena, mas ela tem que existir. E interessante que a fé, ela não é comprada. A fé, ela é vivida. Eu não tenho condição de vender a fé, mas eu tenho condição de, através das minhas palavras, da palavra do Senhor, eu fazer com que o outro receba. E quando essa pessoa recebe, a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais a gente ouve a palavra do Senhor, mais a fé ela vai aumentando no nosso coração, né? Então, a fé, ela, a cada dia, ela vai crescendo no coração de quem pratica. A fé é a verdade absoluta sem questionamento. Você tem fé, você sabe que vai acontecer e você não dá lugar para dúvida. Porque se você tiver dúvida, você não tem fé. Então não tem como coexistir a fé e a dúvida. Ambas são totalmente contrárias. Se eu tenho fé, eu não tenho dúvida. Mas se eu tenho dúvida, eu não tenho fé. Porque a pessoa ela tem que acreditar. Ela tem que acreditar, sem duvidar. Sem dúvida. Quando Deus estabelece, quando Deus fala alguma coisa, nós temos que tomar posse. Nós não podemos deixar o nosso coração duvidar a respeito daquilo que Ele está falando. Porque quando a gente dá lugar para dúvida, a nossa fé ela vai se desmoronando dentro do nosso coração. Por mais desafiador que seja. Por mais desafiador que seja. Porque quando nós nos colocamos diante de uma dificuldade, quando a gente é posto à prova, muitas das vezes a gente vai ter que exercer fé quando a gente não consegue ver o final. Porque quando a gente consegue ver o final, a gente não precisa de usar a fé. Então a fé, ela vem em situações adversas, difíceis, onde eu não consigo ver o final daquilo ali. E o que vai me levar ao final é a minha fé. É a certeza de que vai acontecer mesmo que eu não esteja vendo. E, pastora Lohane, a cura. O que a Bíblia fala sobre a cura? Lá em Marcos 4, né, Jesus vai fazer vários prodígios. E interessante que quando Jesus ele vai para o Calvário, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, toda enfermidade que possa existir na nossa vida, que possa nos acometer, Jesus já levou sobre si. Ou seja, toda enfermidade tem cura. Porque Jesus ele já liberou a cura quando ele, na cruz do Calvário, ele foi sacrificado por causa das nossas enfermidades, por causa do nosso pecado, por causa das nossas vaidades, por causa dos nossos erros. Então ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E todos nós, independente de religião, independente de classe social, independente da raça, independente do sexo, em algum momento nós vamos passar por uma enfermidade. Só que como que nós vamos nos comportarmos diante dessa enfermidade? Né? Então, o cristão, ele pode ficar enfermo, o católico, ele pode ficar enfermo, o espírita pode ficar enfermo, o ateu pode ficar enfermo, mas nós temos que crer que Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades. Então, nós precisamos de tomar posse da nossa cura. A nossa cura não acontece no nosso físico, a nossa cura acontece quando nós exercemos a nossa fé. Porque a Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, quando eu começo a tomar posse da minha cura, ela vai se refletir no meu físico, mas no mundo espiritual ela já existe. Eu só tenho que tomar posse dela. Então, a cura, primeiramente, ela é interior. A cura, primeiro, ela vem do céu, é através da nossa fé. Ela já existe, já está na mão do Senhor. O que eu preciso já existe, eu só não vi ainda.
já existe. Então, quando eu tomo posse, eu falo, eu tomo posse da minha cura, ela vai vir. Por quê? Porque eu instiguei, eu solicitei ela, eu tomei posse dela através da minha fé. E a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Abraão, ele foi o pai da fé, por quê? Porque o Senhor estabeleceu para ele um propósito, falou assim, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, ele estava já idoso e ele tomou posse de uma promessa tão grande, tão desafiadora. Ele não perguntou, ele não questionou para onde ele ia, se no meio do caminho ia ter água, se ele ia ter lugar para poder repousar a cabeça. Ele simplesmente fez tudo que o Senhor mandou e foi. Então, a fé, ela é assim. Eu posso não estar vendo nada, o médico pode estar falando que não tem como, tudo está dizendo o contrário, mas eu tenho que ter fé que o Senhor, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O ano passado, eu passei por um processo de enfermidade, onde eu tive uma apêndice em grau 3 já. Quando abriu, a infecção já estava muito grande. E eu lembro que no outro dia, o médico foi e falou bem assim comigo, olha, o seu estado não está legal, a infecção é muito grande, talvez nós vamos ter que te abrir pelo menos umas 2 vezes ainda. E naquele momento, eu liberei uma palavra e falei com ele assim, olha, eu estou aqui, mas eu não vou voltar para o centro cirúrgico, porque o meu Deus já me deu a cura. E é incrível que naquele mesmo dia saiu, os meus leucócitos estavam todos normais, o meu grau de infecção já tinha praticamente zerado. Então, irmãos, nós temos que tomar posse daquilo que o Senhor tem o poder de fazer. A pastora, ele não falou nada, ele não falou que ia me curar, mas eu sei que ele falando ou não, o poder dele é o mesmo. Então, ele tem o poder de trazer existência aquilo que eu preciso.